Entrevista. Programa produzido pelos alunos de locução Rádio e TV da instituição de ensino OSIP Padre Orlando de Moura. Eu sou o radialista Luiz Guinter. No programa de hoje, iremos abordar um tema que está chamando a atenção da população, que é a proposta da região sul do Brasil se tornar um país independente. Comigo no estúdio, para responder às perguntas sobre o caso, o cientista político formado na Universidade Luterana do Brasil, Antônio Roberto Vinhe. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Antônio, já começando esse primeiro bloco, eu já te faço a pergunta. No dia 1º de outubro, antes das eleições municipais para os moradores da região sul do Brasil, que incluem os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, houve uma consulta popular com várias urnas espalhadas nas cidades da região sul, com a seguinte pergunta na cédula de votação. Você quer que Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul formem um país independente? O resultado dessa consulta foi que 95,75% dos habitantes da região sul aprovam essa proposta. Na sua opinião, Antônio, daria certo a região sul do país se tornar um país independente e por quê? Bom, primeiramente devo informar que é 95% das pessoas que fizeram a pesquisa e essa é uma pesquisa que não foi reconhecida pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, pelo governo nacional. É uma pesquisa como se fosse uma pesquisa eleitoral. Ela não tem um fundamento técnico e ela não tem uma aceitação jurídica, né? Senão seria muito mais fácil a gente dizer, não, ela vai ser aceita, ela é definitivo, isso virou lei ou alguma coisa, o Rio Grande do Sul vai se separar do Brasil. Não é essa a situação. Segundo, como isso não é legal, não tem importância nenhuma nesse aspecto, se houvesse uma consulta popular real, teria perdido de lavada. E por que eu estou dizendo uma situação dessas? Estou dizendo uma situação dessas porque o índice de pessoas, a população que votou, o universo que votou, é o universo que estava interessado nesse processo. Certo. E a baixa popularidade da votação significa exatamente o contrário. Significa que as pessoas não querem o separatismo nesse sentido. Elas se sentem brasileiras também, aqui no Rio Grande do Sul. Os efeitos disso seriam terríveis caso acontecesse. Digamos assim, nós fragilizaríamos a região sul do ponto de vista estratégico militar. Hoje nós colocaríamos a região sul em risco de invasão estrangeira. Ela se tornaria alvo fácil de invasão estrangeira aqui na região sul. Porque há interesses exatamente nessa situação. Há interesses de dividir para conquistar. É um projeto que vem sendo feito há bastante tempo, né, de dividir as regiões para conquistá-las mais facilmente. Até dando uma brechinha, como diz no artigo 1º da Constituição, é indivisível. Que é indivisível. Então, só se acontecesse isso, teria que mudar a Constituinte. Não, haveria necessidade de uma Constituinte para alterar esse processo. Sim, de fato, é inconstitucional, né? Então, até a consulta, ela não foi oficial, ela foi oficiosa exatamente por conta disso. Para efeito moral, dizer, olha, 95%, mas isso aí foi uma situação assim, ó, e todos os outros que não votaram. Porque quem é que votou? De que forma votou? De que maneira votou? Para aquele grupo que fez isso, com certeza mobilizado e interessado, eles foram veementes na situação. Agora, as pessoas que não foram, elas são a maioria. É como se fossem votos brancos e nulos e abstenções, digamos assim, que aconteceu nas nossas eleições. Então, tu imagina se os votos brancos e nulos abstenções foram de 23% no Brasil hoje, para esse evento foi mais de 99%, cara. Para te ver, ó, segundo o movimento, eles colocaram isso no site, pela pesquisa deles, que a maior aprovação foi no Rio Grande do Sul, de 97,11%, e o maior número de reprovação
foi no Paraná, com 11,18%. Aí já quanto mais sobe, mais desinteressa. E tem mais, essa situação demonstra, na verdade, uma situação similar àquela que aconteceu da Guerra do Charque aqui no Rio Grande do Sul. Né, que era para fazer o separatismo do Rio Grande do Sul por questões de impostos. A mesma situação que está acontecendo agora. O que o Rio Grande do Sul quer é maior liberdade econômica e representação. Porque existe o Pacto Federativo que foi feito e mal feito. Então a gente precisa refazer o Pacto Federativo para que a gente possa ter mais representatividade. Só isso. Mas isso pode ser feito através de uma reforma política nacional, transformando o Brasil de uma federação em uma confederação, como nos moldes norte-americanos, dando mais autonomia para os estados. Isso é possível de ser feito. No Brasil, o primeiro nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil. E tinha exatamente essa ideia de fazer algo similar aos Estados Unidos da América do Norte. Correto. Vamos dando uma brecha, que houve uma reportagem na TV Record, no programa Domingo Espetacular, que durante a votação, ao lado do Mercado Público de Florianópolis, houve uma discussão de duas pessoas com um representante do movimento. Esses dois indivíduos, insinuando que os sulistas não gostam de nordestinos, xingando o representante do movimento, dizendo para ele que iriam chamar a polícia para me sair do local. Certo. Na sua opinião, isso é um caso de xenofobia? Sim, mas por parte dos nordestinos. Por parte deles. Sim, porque na verdade o que acontece é o seguinte, primeiro, a livre manifestação democrática é assegurada pelo artigo 5º da Constituição. Então, tudo vedado o anonimato. E a pessoa pode se manifestar normalmente, não há problema nenhum. Eu percebo que existe muito mais preconceito do nordestino em relação ao gaúcho do que o gaúcho em relação ao nordestino. Quando o nordestino vem para cá, ele arruma trabalho fácil, não é problema nenhum. Né? A gente dá oportunidade para todo mundo que vem de qualquer lugar do país ou do mundo. Na verdade, o Rio Grande do Sul é o estado mais cosmopolita do planeta. Porque todos os... ida e volta, né? Você vê que tem centro de tradição gaúcha em todos os lugares do mundo. Em todos os lugares do mundo. Não só no país, mas tem no Japão, tem em tudo quanto é lugar. Né? Centro de tradição gaúcha. Então o Rio Grande do Sul exporta a sua cultura para o mundo inteiro, inclusive no Nordeste. E, em contrapartida, também recebe pessoas da Europa inteira por conta do clima, né? Que é o estado onde mais se adapta, o europeu mais se adapta aqui. Né? Então tem mais miscigenação europeia e de boas partes do mundo aqui. Vocês veem que existem vários imigrantes africanos aqui no nosso estado que vieram de Angola, daqueles outros países onde tem problemas lá, estão sendo refugiados, boa parte vem pro Rio Grande do Sul. E muitos lugares, aqui tu vê que tem todas as culturas, todas as crenças, todas as raças, tudo. Aqui nós aceitamos todos. Quem que não aceita todos? Quem é que não aceita todos? Em que lugar eles não aceitam todos? Que eles são, que impera o coronelismo ainda? Em que parte do Brasil e que isso acontece? Não é aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que porque é uma dessas razões que o Sul quer tentar se separar por conta dos imigrantes, porque tanto Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles têm bastante imigrantes. Então eles querem se tornar um país independente para ser parecido, vamos dizer assim, igual à Europa. Eu reforço, não vejo dessa maneira. Eu vejo que o Rio Grande do Sul, o Paraná, Santa Catarina são sim países do ponto de vista de desenvolvimento, tá? Mas não vejo eles como países do ponto de vista geográfico. Nós somos uma nação indivisível, uma nação própria, né? E nós temos uma condição, a brasilidade, ela está no povo brasileiro, exatamente as diferenças de cultura de cada região. Isso acontece em todos os lugares do mundo. Todos os países de grande dimensão, dimensões continentais, como é o caso dos Estados Unidos, têm sua identidade em cada estado. Não quer dizer que eles necessariamente queiram se separar, pelo contrário. Né? Então, eles querem manter a unidade dos Estados Unidos, eles querem manter a brasilidade. O que falta um pouco aqui é de noção de história, de sociologia, de filosofia,
né, para que as pessoas percebam, porque esse tipo de coisa está sendo retirado da sala de aula. Eles não querem, inclusive, nem que a gente discuta mais história se querem em sala de aula. Estão reduzindo o currículo escolar, colocando história como opcional, coisa nesse sentido. Eu acho que quanto mais a gente pudesse aprender, melhor, não pior. Com certeza. Antônio, eu vou interromper nossa conversa um pouco aqui na nossa entrevista para a entrada dos nossos anunciantes. Ok. Mas no próximo bloco iremos debater sobre a questão da política atual e se essa consulta popular fosse aprovada, que consequências esse novo país enfrentaria. Sim. O OCP Entrevista volta já. Quantos minutos, primo? Quanto tempo ali? O primeiro bloco já deu 7 minutos. 7. Tá. Vamos para o segundo bloco? Então tá, quando quiser. Estamos voltando com o OCP Entrevista. Comigo aqui no estúdio, o cientista político Antônio Roberto Vinhe. Para quem está chegando agora, estamos falando sobre a proposta de um movimento criado há 24 anos, sobre o sul do país se tornar um país independente. No bloco anterior, ouvi a opinião do cientista político Roberto Vinhe. Se ele é a favor ou não da proposta e se há um caso específico de xenofobia no movimento. No bloco anterior também deixei uma questão no ar e iremos conversar sobre isso, que é sobre a atual política do Brasil, que influenciaria neste novo país. Roberto, se essa proposta fosse aprovada hoje, neste cenário político que estamos presenciando no Brasil, que consequências este novo país enfrentaria? Bom, muita gente pensa assim, eu vou, por consequência do impeachment de Dilma Rousseff, né? Vamos separar o Rio Grande do Sul do Brasil, porque a gente vai ter um novo país e nós vamos fazer tudo corretinho aqui. Então vamos fazer um exercício de memória. De onde é que mora a Dilma Rousseff? Porto Alegre. Porto Alegre. Onde é que mora o Raul Ponte? Porto Alegre. Luciana Genro? Porto Alegre. Tem um monte de gente dos partidos comunistas, socialistas, do PT e seus aliados, que são oriundos daqui de Porto Alegre. Então, dizer que a gente vai criar uma região do Rio Grande do Sul, né, separar essa região do Brasil, é a mesma coisa que dizer, olha, não, nós vamos nós vamos tirar todo mundo que é do PT daqui e vamos colocar em um outro lugar qualquer. Não é verdade, isso não vai acontecer, né? Então, a nossa realidade é outra. A nossa realidade é que nós vamos continuar com essas pessoas e os mesmos problemas aqui. Inclusive, se a gente tirasse o Paraná, a gente ia estar tirando a Lava Jato do Brasil. Agora, você imagina se alguém ia querer retirar a Lava Jato que está limpando o Brasil do Brasil. De jeito nenhum. De jeito nenhum, de forma alguma. Né? Então, as consequências disso são improváveis, impossíveis, diria até impossíveis de serem viabilizadas nesse aspecto. Né? As pessoas elas estão com uma sensação de que poderiam fazer algo diferente. Na verdade, nós temos que mudar é nós mesmos, nós, pessoas. Tem uma campanha dos Ministérios Públicos que é o que você tem a ver com a corrupção. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que nos identificar as nossas pequenas corrupções e impedir que isso aconteça. Né? Porque se nós fizermos a nossa parte, o país tem jeito. Mas nós temos que votar conscientemente, fazer controle social e aí sim fazer a diferença. Entendeu? Não é desse jeito que as pessoas... eu quero uma solução mágica, eu quero uma solução fácil. Cara, eu não sou um mandrake, eu sou um cientista político. Eu não sou o Mr. M, não tenho como estralar dedos e resolver o problema do país. Eu posso dar algumas dicas, algumas soluções, mas cada um tem que fazer a sua parte. Pois é, já dando brecha, já ia te fazer essa pergunta sobre qual é a melhor opção da região sul do país voltar a se motivar, digamos, ter paixão, orgulho novamente de ser brasileiro, voltar a acreditar que o Brasil tem chance de ser novamente um país próspero e deixar essa questão de país independente para o passado. Olha, as oportunidades elas estão à nossa frente a partir do momento que nós fizemos uma oxigenação de poder com impeachment, né? Mas elas estão à frente também na questão do voto e do controle social.
Nós demos um primeiro passo com essas eleições, né, municipais, onde houve sim uma grande oxigenação de poder, né, onde houve uma grande modificação nesse processo. Só que vocês percebam que ainda houve umas 200 prefeituras, um pouco mais, que o PT ainda ganhou. Por que ele ganhou? Porque nessas pesquisas, se vocês pesquisarem essas prefeituras... Mesmo ter diminuído. Mesmo tendo diminuído. Por que ele ganhou nesses lugares? Por que ainda alguns aliados do PT ainda ganharam? Porque eles implantaram um sistema de rejeição a todos os políticos do Brasil e a todos os partidos e a todas as ideologias do Brasil. Então a rejeição ao político é porque assim, é mais fácil manter no poder aqueles que já têm voto. Então o que acontece? Eles fizeram rejeição a todo mundo e aí as pessoas ficaram com nojo da política, não foram votar, votaram em branco, votaram nulo, se abstiveram de votar e não fizeram sua parte. Não fazem controle social e não querem votar. E aí querem um país maravilhoso à sua disposição. Querem fazer uma separação como se a separação fosse a solução dos problemas. Não é. Se tu separar o Brasil e não for votar, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no Brasil. Tu pode fazer isso numa cidadezinha de nada, tu pode fazer isso num continente e tu vai ter o mesmo resultado. É o mesmo parâmetro. O que tu tem que fazer é ter responsabilidade com o teu voto. Aprender a votar e saber que o voto tem seu valor. Só o voto válido, segundo a Constituição, artigo 77 da Constituição, só o voto válido é que tem eficiência e eficácia. Só ele que alterna o poder. Se só a esquerda tiver voto, é só a esquerda que vai ganhar. E não importa se tu separar, quantas vezes for separar, vai mudar de nome, disso, aquilo, não vai mudar nada. Vai trocar 6 por meia dúzia. Entendeu? Não tem solução a não ser a conscientização. Conscientização do brasileiro. Sim. Cada um tem que fazer a sua parte. Eu faço a minha. Cara, eu estudei 6 anos, me formei na primeira turma de bacharel em Ciências Políticas do Brasil. Alguém tinha que ser louco de ser. Eu peguei e fui lá, olha, eu sou louco o suficiente, vou lá e fiz, tá? Pronto, tudo bem. Agora eu estou tentando orientar as pessoas, como agora contigo, né, Luiz, que está me convidando para esse maravilhoso programa. Eu agradeço a oportunidade para poder explicar para as pessoas isso. Mas elas têm que fazer a parte delas também. Bom, a nossa conversa estava boa, mas como o nosso tempo é curto, o programa está acabando agora. Poxa. Antônio, agradeço por ter aceitado o convite. Deixo agora o espaço para você deixar suas considerações finais. Eu vou agradecer ao amigo a oportunidade, mais uma vez, né, e dizer que estou sempre aberto a todas e quaisquer entrevistas que possam vir, né, para a educação do povo. Eu conclamo as pessoas aqui, aproveitem a oportunidade quando estiverem nas redes sociais, deem uma entradinha lá no meu canal no YouTube, é Antônio Roberto Vigni, V-I-G-N-E. Se escreve Vigni, mas se pronuncia Vigni, como Avril Lavigne, né, assim, uma prima bem distante. Né? Então, assim, na verdade, a gente tem essa necessidade de ter aproximação com as pessoas nas redes sociais, para que elas possam interagir. Então nós temos lá o nosso canal do YouTube, tem o Facebook, né? Assim, as pessoas que quiserem ter um pouquinho mais de orientação, elas podem ir nesses lugares e se informar. Tem lá vários vídeos sobre vários assuntos, né? É de graça assinar o canal do YouTube, e aí você mantém, o seu e-mail chega diariamente uma mensagem minha informando alguma coisa, fazendo com que haja a interação com a sociedade, né? Eu queria que as pessoas participassem um pouquinho mais, para que elas tivessem essa noção do que é certo e do que é errado, não buscassem fakes, não buscassem falsas informações, sem laço, sem base, porque se a gente buscar os profissionais sérios para fazer esse tipo de coisa e divulgar isso, compartilhar isso nas redes sociais, vai ter muito menos gente cometendo erro no futuro. Muito obrigado, então. Você ouviu o OCIP Entrevista de hoje, abordando o tema do separatismo do sul do Brasil, para se tornar um país independente. Contamos com a participação do cientista político Antônio Roberto Vigni, na mesa de áudio Rogério Barbosa e na supervisão Marcelo Bier. Obrigado.